Aí, e vou colocar para apresentar, tá? Outra coisa, algum de vocês ainda está tendo problema para acessar o Conexão Escola? Não, eu consegui ontem. Conseguiu, beleza. Tá? Se tiver alguma dificuldade, se não estiver conseguindo, fala com a gente, tá? Coordenadora, comigo, eu não lembro quem que é a coordenadora de vocês. Nayara, tá? É só falar com eles, a gente ajuda, tá? Deixa eu pôr aqui para compartilhar. Apareceu aí para vocês, pessoal? Sim. Beleza. Então, ó, talvez vocês escutem um barulhinho de carro no fundo, é que meu vizinho tá ligando a caminhonete dele. Ó, então, hoje nós vamos ver a última parte sobre a questão do território brasileiro, tá? Que é a questão das fronteiras e a localização do nosso país no continente americano. E aí a segunda aula, eu imagino que nessa aula deva dar tempo de eu passar isso para vocês. Aí na segunda aula nós vamos ver já vamos começar com uma nova parte, tá? Que é a questão, nós vamos ver de grandes navegações e mercantilismo. Então, pessoal, hoje, então, nós vamos ver a questão da localização do Brasil, tá? Então, primeiro, nós temos que falar da América do Sul, né? Porque nós vamos ver que é onde o Brasil está, né? A América do Sul, ela é dividida em 13 territórios nacionais. O que é isso, território nacional, professor? Os 13 países que nós temos na América do Sul, tá? Todos eles, inclusive o Brasil, tá? O que é um território nacional, então? É o espaço sobre o qual um povo, por meio de um governo das leis próprias, exerce poder ou domínio, né? Então, é o território do país, tá? Então, lá, corresponde a uma porção do espaço geográfico com limites definidos e é constituído pelos elementos naturais da superfície e do subsolo, né? Então, por exemplo, quando lá você tem lá a sua terra, você comprou lá, você tem o seu terreno. Mas se você encontra algo no subsolo, o direito de escavar, se for ouro, petróleo, essas coisas, não é seu, é do governo, tá? Você é dono da superfície, daquela área acima, né? Mas se tiver algo no subsolo valioso, é o governo que tem controle. Você vai receber um valor lá, porque está no teu terreno, está no teu território, ele vai ter que pegar de você, mas você não pode, isso eu acho errado, né? Você não tem o direito de aproveitar disso sozinho, tá? Então, lá, ele é dono de tudo que está no território, tá? Pela extensão de suas águas oceânicas, tá? Então, é o que a gente chama é a fronteira, né, aquática, né? Que até uma certa distância da costa, as águas são de controle de soberania do país, tá? Então, só a partir de um ponto, até um certo ponto é soberania. Nenhum outro país pode entrar sem autorização, ninguém pode sair também sem autorização e tudo mais. Depois desse limite é água internacional. Aí a água internacional não tem lei, porque não é de ninguém. Mas até um certo ponto, até uma certa distância, alguns quilômetros de distância da costa, é de soberania do país, né, daquele território. E o espaço aéreo também, até uma certa altitude, o espaço aéreo é controlado pelo país. Então, se entrar um avião naquele espaço aéreo, né, por exemplo, no espaço aéreo brasileiro, a Força Aérea, né, a organização do país, vai entrar em contato com esse avião, eles conseguem detectar ele, né, vão falar, ó, se identifique quem é você, de onde você está vindo, para onde você vai, qual a sua autorização. Aí, se o cara tem autorização, se o avião está tudo certinho, dentro das regras, ele pode seguir. Se ele não tiver as autorizações ou ele não se identificar, aí a aeronáutica, a Força Aérea, vai acompanhar ele, e se for o caso, eles podem até mesmo derrubar esse avião, tá? Se eles sentirem que é algo que ameaça a segurança do país, tá? Então, é direto e reto, tem os traficantes, né, tá entrar com drogas,
a Força Aérea intercepta, eles não identificam, eles tentam fugir, eles vão lá e derrubam, né? Primeiro eles dão um tiro de aviso, falam, ó, se você não pousar, nos acompanhar e pousar, nós vamos te abater, nós vamos te roubar o seu avião. Ah, em alguns casos, os caras não obedecem, tá lá num teco-teco tentando fugir de um jato e a Força Aérea derruba ele, tá? Acontece. Então, lá, espaço aéreo, espaço situado acima de um território do Estado, né? De um Estado aqui no sentido de um país, tá? No Brasil, por exemplo, incluindo suas águas oceânicas, que tem controle sobre a movimentação de aeronaves, lançamento de satélite. Então, tudo é de controle do país em questão, tá? Então, aqui nós temos um mapa da América do Sul, olha lá. Todos os países que nós temos na América Elias, do Sul. Oi. o Gustavo tá falando que ele tá tentando entrar e não consegue. Você não tá acertando ele. Ah, que agora que deu o sinalzinho aqui para mim. Vamos ver se foi. Eu aceitei. Aí, é que não tava dando sinal aqui para mim, Gustavo. Agora que deu, tá? Ah, bom. Beleza. Coloca teu nome no chat para mim, por favor, tá? Pra chamada. Então, pessoal, aqui nós temos então, olha lá, o mapa da América do Sul, né? Todos os países, o nosso Brasil, né? Vocês podem ver, o maior país do continente americano, sul-americano, né? Com todos os seus coisas. Nós vamos ver que ele faz fronteira com quase todos os países, né? Só dois países aqui que ele não faz fronteira. Vocês conseguem me dizer quais são os dois que ele não faz fronteira? Que a borda do Brasil não encontra? Dá uma olhada aí, vê se vocês conseguem ver qual que é. Quais são os dois? Elias, que matéria que nós tá estudando? É, De... localização do Brasil e as fronteiras, tá? Não conseguiram ver, gente? Ah, eu vi, só que eu tô tentando ver o nome, Elias. Ah, eu não consigo ler isso, não. Eu sou meio ceguinha. Eu não tô conseguindo ver. Não, ó, tá bom, não tem problema não. Se vocês for ver, ó, primeiro é esse bem esticadinho aqui no lado, é o Chile, tá? Do lado da Argentina, tá? Ele não faz fronteira com o Brasil. E o outro é o Equador, tá? Que aqui nós temos o país e a capital, tá? Então, Equador, capital Quito, Chile, capital Santiago, tá? São os dois países que não fazem fronteira com o Brasil, os únicos dois que não fazem. E nós podemos dizer que o Brasil faz fronteira com a França, tá, gente? Por quê? Por causa desse carinha aqui no norte, acima do Brasil, aqui, chamado Guiana Francesa. Guiana, tá, gente? Não é Guiana, não. Guiana. A Guiana Francesa, tá? Por quê? A Guiana Francesa, ela não é um país propriamente dito. Ela é o que nós chamamos de território ultramarino da França, tá? Ela ainda é parte do território francês. Ela está sob a administração da França, tá? Ela não tem um presidente, ela tem um governador, tá? Então, o governo francês é que controla esse território. Então, lá a moeda oficial é o euro, tá? Eles usam o francês como língua oficial, porque é parte da França. Então, o Brasil pode dizer que ele faz fronteira com a França. Olha que chique que nós somos, né? Tá? Então, ó, os territórios nacionais são separados por limites, né? O limite entre os países. Ele constitui uma linha imaginária, tá? Então, se definiu lá, ó, nesse ponto aqui, desse ponto a esse ponto, é a separação entre esses dois países, né? Só que o máximo que você vai ter ali é uma marcação, às vezes um, um marco, alguma coisa, um muro, um monumento, às vezes não tem nada, tá? Porque normalmente é só essa definição. Ali é o limite entre os dois países, tá? Então, lá, uma linha imaginária que separa uma unidade territorial de outra. Ou seja, indica onde termina o território de um município, estado, região ou país e onde começa o de outro, né? Então, se a gente voltar lá no mapa, nós temos lá, ó, qual que é o limite? Olha lá, limite entre Brasil e Bolívia. Essa área aqui, ó, definiu-se essa área entre os dois países, ó, o limite entre os dois, tá?
tem marcação lá, tem uma cerca, um muro? Às vezes não, tá? Pode ter. Em alguns lugares tem, né? Por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, tem lá, entre a fronteira do Brasil e o Paraguai, tem lá a Ponte da Amizade, tem a passagem dos dois países, está marcadinho. Mas no resto da fronteira Brasil-Paraguai, em muito lugar não vai ter. Você nem sabe que você passou de um país para o outro, a não ser que você tenha um GPS que mostra exatamente onde você está, tá? Na paisagem, esses limites são indicados por elementos naturais, então pode ser marcado por um rio, a montanha, uma serra, né? Isso pode demarcar os limites entre dois países, ou por elementos construídos por seres humanos. Então, uma placa que está lá, aqui fim da fronteira Brasil-Argentina, né? Aí você sabe, da placa para cá é Brasil, da placa para lá é Argentina, né? Uma cerca, claro, né? Um muro, um marco, né? Aqui, por exemplo, na fronteira, nós temos aqui uma fronteira, a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Uruguai, aqui bem no sul do Brasil, na cidade aqui brasileira, aqui na região onde tem o encontro das três fronteiras, dos três países, tem um marco, eles fizeram uma marcação lá para mostrar que ali é a fronteira, então está marcadinho lá no chão, Brasil, Argentina, Uruguai. Então, você sabe, se você estiver pisando onde está marcado a Argentina, você está na Argentina. Você pisa onde está o Uruguai, você está no Uruguai. Você pisa para o Brasil, você está no Brasil, tá? E monumentos, pode ser qualquer coisa desse tipo, tá? As fronteiras correspondem a essas zonas de contatos entre os países. Elas se estendem ao longo de linhas de limite, né? Do espaço aéreo e das águas oceânicas dos países que apresentam o litoral. De acordo com lei federal, a faixa de fronteira no Brasil tem 150 quilômetros de largura paralela ao limite do território brasileiro com os outros países da América do Sul, né? Então, toda essa área de encontro com os outros países aqui, que é a nossa fronteira, tem 150 quilômetros, tá? De largura. Então, olha aqui, nós temos aqui duas fronteiras, duas áreas que representam o limite. Então, olha lá, essa primeira imagem é o marco que representa o limite entre o Brasil e a Venezuela, lá em Pacaraima, no Roraima, né? Então, olha lá, vocês veem, ó, nós temos aqui o Brasil, olha lá, pintadinho, né? A bandeira, um marco bem no meio, e do outro lado, Venezuela, né? Esse marco representa o limite, tá? Essa coisinha branca bem no meio das duas bandeiras aqui, ó. Ele representa o limite entre os dois países. Então, se você estiver do lado de cá, você está no Brasil, da esquerda, né? Se você estiver à direita, você está na Venezuela, tá? Aí pode ver que é só esse marco, não tem mais nada, tá? Aí embaixo, nós temos Foz do Iguaçu, olha lá, dividido de um lado Foz do Iguaçu, né? À esquerda, tá? Que é o Brasil, e à direita, Cidade del Este, no Paraguai, né? Muito conhecido pelo pessoal que vai lá comprar muamba, né? Ou eletrônicos, outras coisas mais baratas, né? Porque tem menos imposto. Então, ó, as duas estão na faixa da fronteira, Brasil-Paraguai. O que separa? O Rio Paraná, né? Onde nós temos a Ponte da Amizade. O rio é o que marca o limite entre os dois países, né? Então, se você atravessa o rio, você está num país no outro, tá? Então, ó, a América, então, ela tem área de 42 milhões de quilômetros quadrados, segundo o maior continente do mundo, né? A América como um todo. E aí, nós vamos ver que ela tem vários países. Então, nós vimos aqui a questão do Brasil na América do Sul. Agora, nós vamos ver a questão do Brasil na América como um todo, tá, gente? Então, aqui nós vimos a América do Sul. Agora, nós vamos ver como ele está organizado na América como um todo, tá? Então, ó, o continente americano, então, é formado por 35 países, né, diferentes, com muita diferença natural, cultural, social, né, 1 bilhão de habitantes no todo, né, o Brasil, por exemplo, tem 200 milhões, e dá 14% da população mundial, né, e aí esse continente, ele vai ser dividido de duas formas, e aí, de acordo com essas divisões, é onde o Brasil está. A primeira é a divisão, a regionalização, né, a divisão em regiões, chamado de Três Américas, né? Que é aquela que a gente mais conhece, né?
é a distribuição no sentido norte-sul, que divide o continente em três: América do Norte, América do Sul e ligando os dois à América Central, tá? Nessa divisão, o Brasil está na América do Sul, como a gente falou, né? Então aqui, ó, nós temos a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, tá? A Groenlândia, algumas coisas, alguns mapas ela vem como a América do Norte, como está aqui, ó, que faz parte da Dinamarca, tá? Mas em alguns casos eles vão colocar ela na Europa, porque faz parte de um país europeu, tá? Então pode ser um, pode ser outro. O importante são esses três: Canadá, Estados Unidos e México, tá? Muita gente erra a hora que eu pergunto quais são os países da América do Norte. Coloca só Canadá e Estados Unidos. Aqui entra o México também, tá, gente? Tem que lembrar, certo? A América Central, que é essa ligação entre as duas, isso aqui nós chamamos de istmo, tá, gente? Que é quando um pedacinho de terra menor, né, apesar que não é um pedacinho tão pequeno assim, mas um pedaço de terra menor liga duas porções grandes de terra, né? Como é o caso da América do Norte e América do Sul, né? São duas grandes porções de terra ligadas por como se fosse uma ponte, né? Que é a América Central, que é essa pontezinha aqui, e esse istmo, né, que a gente chama, e as ilhas, né? Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana e tudo mais. E a América do Sul, que a gente já falou sobre ela, né? Então, o Brasil está na América do Sul, tá? Essa divisão, ele dividiu ela considerando as terras, né? A divisão das terras, né? As três porções de terra. A segunda divisão é a que divide a América em América Latina e Anglo-Saxônica, tá? O que isso considera? A colonização, quem colonizou, né? Esses países lá na época da colonização e os aspectos culturais, língua, religião, essas outras coisas, tá? E por que aí nós vamos ter as duas? Primeiro, a América Anglo-Saxônica. Ela tem esse nome porque ela foi colonizada por ingleses, na maioria, que tem a origem anglo-saxã, tá? O povo inglês tem essa origem, por isso esse nome, tá? O inglês é a língua predominante, apesar de ter tido colonização espanhola e francesa, mas a predominante foi a inglesa, tá? São, na maioria, protestantes e tudo mais, tá? E a América Latina, que foi colonizada por portugueses e espanhóis, na maioria. Teve países como, por exemplo, a Jamaica, que foi colonizada por ingleses, a Guiana foi colonizada a Guiana Francesa por franceses, o Suriname por ingleses, se não me engano, e a Guiana holandeses, ou o contrário, não sei, um ou outro, tá? Mas, no geral, a grande maioria, espanhol, e o Brasil, português, né? E tem as línguas oficiais, o português, que é o Brasil, né? E o espanhol. E por que é latina? Porque essas línguas, o português, o espanhol, o francês, são línguas que se originaram do latim, tá? Quem não conhece latim, é uma língua que hoje é considerada uma língua morta, que ela só é usada pela Igreja Católica nas celebrações, tá? Em missas, essas coisas, em alguns eventos especiais, lá no Vaticano, principalmente, né? Então, o português, o espanhol, o francês, o italiano, essas línguas surgiram do latim, tá? O latim foi sendo modificado e, com o tempo, deu origem a essas outras línguas, tá? Deixa eu só fechar aqui um negócio, pessoal. Beleza. Então, nessa divisão, o Brasil faz parte, então, da América Latina, tá? Então, lá, América Anglo-Saxônica, aqui é só Canadá e Estados Unidos, tá? Então, é bom, sempre bom, importante lembrar, pessoal. América do Norte, Canadá e Estados Unidos. América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, tá? Aí não tem o México, tá? Então, lá, e aí, é, formada por dois países desenvolvidos, os únicos países desenvolvidos da América, né? E colonizada pelos ingleses, tá, pessoal? Só ficar de olho aqui que tá quase acabando na aula. E a América Latina, subdesenvolvida, países mais pobres, né? Ou que estão ficando desenvolvendo, como é o caso do Brasil, né? Ou que é, ou que ainda não desenvolveram, né? Venezuela, Bolívia e tudo mais, tá? Colonizada por espanhóis, portugueses, italianos e franceses, tá?
Certo, pessoal? Deu para entender? América do Sul, né? Sim. Brasil, localização, América do Sul e América Latina, tá? Sempre bom lembrar. América, a primeira divisão, considerando a geografia, né? A geologia, território. A segunda divisão, considerando a língua, a cultura, tá? Para a nossa primeira aula Tá. é isso, pessoal, tá? Que agora já é 8h55, falta 5 minutos. Se vocês quiserem bater um papinho, né? Bate um papinho, senão pode já sair. Aí volta na terceira aula, tá? Não vou fechar essa aula, vou só parar de gravar. E aí a gente tenta, qualquer coisa, se der problema, eu abro outra aula, tá?